Senhores, olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou ser contra uma PEC para definição do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem tem mais detalhes dessa história para a gente é a mulher da informação desta emissora, direto dos corredores do Congresso Nacional, Yasmin Costa. Bem-vinda, querida. Oi, Paulo, tudo bom? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. É isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já está dando sinais de que aquela proposta de emenda à Constituição que trata do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal, que está em tramitação aqui no Congresso, não deve ter vida fácil lá na Câmara dos Deputados. E isso é porque a proposta ainda vai começar a ser analisada no Senado no ano que vem, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que é favorável a essa medida, que estabelece um mandato de 8 anos para ministros da Suprema Corte, só que Lira já falou, olha, lá na Câmara a situação é diferente, eu como presidente da casa já estou avisando que não sou favorável e como ele é o presidente da casa, acaba que a questão anda mais, desacelera quando ele não tem a intenção de colocar para frente essa proposta. O que Lira afirmou? Ele afirmou o seguinte: quando se estabelece um tempo para o ministro do Supremo ficar dentro da corte, isso pode atrapalhar no julgamento dele. Ele pode ter uma interferência nos julgamentos que esse ministro vai fazer dentro da Corte Suprema do país e por isso ele falou que não é favorável e inclusive disse que já comunicou essa posição ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só que na contramão, meio que na contramão, ou fazendo vezes ali com outra PEC, o presidente da Câmara já se mostrou favorável àquela outra medida provisória, outra proposta de emenda à Constituição, melhor dizendo, que já passou, inclusive, aqui pela Câmara, pelo Senado Federal, aquela que trata de estabelecer um limite para decisões monocráticas do Supremo. Essa Arthur Lira é favorável, só que no caso de mandato não, ele já não é favorável. Mas isso tudo, Paulo, no final das contas, só vai ficar para o ano que vem, porque hoje a gente tem a última sessão do Congresso Nacional para aprovar a Lei Orçamentária Anual. Passa a conta, fecha a régua, passa a conta, termina o ano e para o ano que vem já começa com essa divergência aí entre Câmara e Senado com relação ao mandato de ministros do Supremo. Muito bem, Yasmin, obrigado, minha amiga, pelas suas informações. A Yasmin, direto dos corredores do Congresso Nacional. Tem outras divergências também rolando, né, Mano Ferreira, em relação, inclusive, à pauta da reeleição no Brasil. Como é que você está vendo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em 2024? Pois é, sempre houve uma tensão entre os dois, né? A gente vive no Brasil uma síndrome de quem manda mais. Então fica todo mundo querendo afirmar o seu próprio poder. Agora, sobre o mérito desse caso, no que diz respeito a mandato para ministro do Supremo, eu vejo com preocupação, porque eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é a segurança jurídica. E quando você estabelece um mandato fixo, se o objetivo é diminuir o tempo do mandato, isso significa você ter uma composição diversa da corte com ainda mais frequência, o que, na minha visão, vai significar um aumento da insegurança jurídica. Então, eu concordo que a insegurança jurídica é um grande problema e precisa ser atacado, e que boa parte desse problema tem a ver com juízes que atuam de acordo com a própria cabeça e não com a lei. Mas a forma de resolver essa questão, na minha visão, não passa por instituição de mandato. Já a decisão de acabar com decisões monocráticas, eu acho que seria um avanço justamente porque amplia a segurança jurídica. Faz com que, no lugar de você ter 11 Supremos, você tenha um só. Palumbo, como é que estão as coisas lá no Congresso Nacional em relação às sucessões, tanto do Arthur Lira quanto do Rodrigo Pacheco? Porque eu ouvi um bafafá político recentemente que Davi Alcolumbre pode juntar no mesmo palanque petistas e bolsonaristas. É real isso? Olha, eu acho que é muito prematuro ainda, né? Eu ouvi dizer que o PL vai lançar também um candidato. Agora, eu sou totalmente contrário à ideia do mano de insegurança jurídica. Nós já vivemos num país onde não se tem segurança jurídica nenhuma. Então, vai ter que tudo tem que melhorar, né? Mas a ideia de não colocar mandato, eu sou favorável de todos os ministros, todos
serem do Poder Judiciário juízes de carreira. Que absurdo, cara. Por que absurdo? Nesse caso, eu discordo. Peraí, calma, deixa eu falar. Calma. Juiz de carreira, um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Ponto. Sem essa de indicação política, sem isso. Não dá. Não é possível mais um negócio desse. A gente não aguenta mais. Olha o que ele está fazendo. Ele coloca um amigo, e o outro também colocava. E aí tem um viés político. A casta do juiz é a melhor casta do advogado, casta do promotor. Não, eu estou falando um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Eles prestaram concurso. Eles que cabem decidir. São eles que cabem decidir. Você acha certo, então, eu viro o presidente da República, eu vou indicar meu amigo aqui, eu vou indicar o Kobayashi. A tendência dele decidir de acordo com os meus princípios, que deve ser parecido com o dele, é gigantesca. Mas existem formas de você melhorar isso. É gigantesca. E qual que é a forma? Não querem colocar mandato. Não serve. Qual que é a ideia de vocês, então? Por exemplo, colocar cláusula supra maioria. O Senado tem que decidir a nomeação com maioria absoluta, 2/3, por exemplo. 2/3, isso aí seria importante. Também é uma ideia boa, tem que concordar com você. Aí todos os 81 senadores... Você indicaria o PP, certeza? Não indicaria nem a pau, Juvenal. Eu indicaria o Kobayashi. Eu indicaria... Falou o presidente. Eu indicaria o Kobayashi. Isso aí. Eu indicaria o Kobayashi. Tem cara melhor. Nelsinho. Em relação à questão do mandato do Supremo, o que vem se discutindo, né, que o ministro Supremo tem que ter mandato, a gente teria, com essa decisão, mudança no Supremo todo ano. Essa é a primeira questão. Então, todo ano a gente teria uma mudança na composição, naturalmente, o entendimento a respeito das coisas que já estão decididas. Então, isso... Concordo com o Mano. Segundo, um problema que eu acho que também é muito importante a gente destacar. Se a gente tiver mandato no Supremo, a gente vai ter ministro que tem o poder da decisão na mão, saindo do Supremo e querendo ir para algum lugar. E aí... Conflito de interesse maior. Conflito de interesse. E aí como é que ele vai começar a decidir pensando para onde ele vai? Será que não é melhor deixar... a dívida de um favor, vamos pensar assim, com aquele que foi indicado que vai ficar para sempre no Supremo? Do que propriamente eu vou dar uma decisão esperando que alguém cumpra um favor e aí você começa a contaminar as decisões como moeda de troca para depois ele vai para o ministério, vai ser advogado de pessoas que têm processos na corte, de repente, de empresas grandes, de estatais ou de quaisquer outras coisas. Então, eu acho que a vitaliciedade, que é a garantia de que o juiz vai ficar lá para sempre e que nada vai tirar ele de lá, é um filtro que a gente tem de segurança, de incorruptibilidade. Ficar lá até os 75 anos, sabendo que ninguém vai tirar, você concordou com o delegado. Por quê? Essa propaganda que hoje se faz e quer se legitimar essa atuação política do Supremo, como se fosse super importante, como se fosse essa função mesmo do Supremo, ser político, isso é um desvirtuamento por completo da missão do Supremo, que é ser guardião da Constituição, né? Então, a gente vê o Supremo tomando uma série de decisões que extrapolam muito a letra da Constituição, leva em consideração ali matizes políticas mesmo. Quem não lembra, né, da decisão que o Supremo teve em relação, por exemplo, a um documentário do Brasil Paralelo, que o Supremo sequer deixou que o documentário fosse divulgado. E a ministra Carmen Lúcia fez um voto envergonhado, dava para ver no rosto dela, nas palavras dela, né? Ela que é a mãe do Cala-Boca, já morreu, disse que a gente não pode tolerar censura, mas naquele caso em si, ela era justificável. Então, assim, já passou dos limites, a gente vê que a população já não confia mais. As últimas pesquisas mostram que a população não confia nas decisões do Supremo e essa reprovação vem aumentando mês a mês, porque o povo acompanha as decisões que são tomadas. Então, se hoje existe um cargo que é altamente negociado e altamente relevante na República para qualquer tipo de acordo político, é o assento de ministro do Supremo. Então, se a gente tira a entrada dessa maneira e a pessoa passa a ser aprovada por concurso, e aí eu entendo que tem que ter mandato, sim, tem que ter um período definido para a pessoa sair, não, a saída não tem que se dar apenas com a aposentadoria, tá? Então você, de uma certa forma, você tira essa politicagem toda que hoje existe para indicar um ministro do Supremo. Ô Ju, mas você não acha que poderia piorar se o cara que está em vias de dar 10 anos, que seja de um mandato, se ele tem interesse para onde ir, se ele tem interesse de advogar para uma empresa que tem um processo lá em julgamento no Supremo, essa politização não seria ainda maior
quando os interesses dos próprios ministros começam a entrar no jogo também? Exato. Eu acho que essa sua preocupação ela é extremamente relevante, tá? Mas a gente tem aí o Instituto da Quarentena. Agora, vamos só lembrar que hoje não há nenhum impedimento para que algum ministro do Supremo julgue uma causa em que um dos seus parentes seja o advogado da causa. Que é um absurdo também, devia ter. Aconteceu, assim, uma aberração. O ministro Dias Toffoli julgou uma causa em que a mulher dele é advogada. Vocês imaginam os demais países recebendo essa notícia? Não, uma coisa que me incomoda quando o assunto é Supremo Tribunal Federal, sempre que a gente discute STF, a gente discute de forma casuística, né? É bom lembrar, por exemplo, quando a Dilma era presidente da República, o Congresso resolveu fazer a PEC da Bengala, né, para subir de 70 a 75 anos a aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, exatamente para deixar de indicar 2 ministros, né? Ou seja, toda a discussão que a gente faz de melhorar o Supremo Tribunal Federal, a gente faz de forma casuística. Agora está discutindo de forma casuística novamente, porque está tendo conflito entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Eu gosto de falar, por exemplo, que a Corte Constitucional do mundo todo, né, sempre tem momentos de ativismo e momentos de contenção. O ativismo não é a regra. E quando, por exemplo, a Júlia fala que a população, em geral, não concorda com o Supremo Tribunal Federal, isso é salutar, isso é saudável, porque a Suprema Corte do mundo todo, numa democracia constitucional, tem um papel contra-majoritário. Ou seja, às vezes, a Suprema Corte tem que julgar contra a maioria. Faz parte dela. Ela tem que proteger os interesses e direitos da minoria. Por exemplo, o Congresso Nacional agora está votando uma lei para proibir união homoafetiva. Ou seja, o STF tem que declarar essa lei inconstitucional, mesmo indo contra a vontade da maioria do Congresso e da maioria da população. Então, não dá para você medir a eficiência do Supremo Tribunal Federal só porque não tem popularidade. Não ter popularidade, nesse caso, é uma coisa boa. Pediu, Ju. Não é que a população, não é que o Supremo tem que se fiar à opinião da população. O que eu disse é que a população não confia. É muito diferente. Imagina a crise de credibilidade para o nosso judiciário, gente. Todos nós precisaríamos, no mínimo, confiar no nosso sistema judicial, porque todo mundo vai ser parte no processo. Seja como réu, seja como vítima. Agora, se eu já entro no processo desconfiando do juiz da causa, e no caso do Supremo, ele é juiz natural em algumas causas, em outras não deveria ser, como, por exemplo, o 8 de janeiro, um absurdo. Aí, Júlia, outra questão. Que as pessoas tenham sido condenadas pelo Supremo, pessoas que não têm prerrogativa de foro. Desculpa, Júlia, eu discordo de você nesse aspecto. Define no artigo 102 quais são as pessoas que são julgadas diretamente no Supremo. É a chamada prerrogativa de foro. E são autoridades públicas. Ela está certíssima. Não, tá errada. Certíssima. Tá certo. Júlia, você... Só um minuto. Sabe, se apaixonou no tema. Juju, e é por isso que